Shalom, shalom, boa tarde, Shavuot, uma nova semana na presença de Hashem, uma semana que temos pela frente aí, né, Yom Kippur, temos aí o grande jejum, uma semana intensa na nossa vida, na nossa jornada monoteísta, no nosso aprendizado com referência a Torá, a Benei Noach, aos ensinamentos que os nossos mestres nos traz, bem como as orientações e direções que o nosso Rav Yaakov Gerenstad traz para o movimento Benei Noach Brasil. Hoje nós estamos no dia 12 do mês de setembro do ano 2021, e pelo calendário judaico nós estamos hoje no dia 6 do mês Tishrei, do ano 5782. Hoje é o primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat, e hoje nós iniciamos a nossa penúltima Parashá Ha'azino, a canção Ha'azino que temos aí para esta semana, para estarmos aí refletindo, fazendo as nossas meditações com referência a Ha'azino, que significa ouça, né? E as orientações que o Eterno tem dado através de Moshe e Yehoshua ao povo israelita, e através disso daí, essas orientações chegaram às nações, aquilo que é pertinente aos não-judeus, aos Benei Noach, estar aí aprendendo e vivendo no seu dia a dia. Hoje nós estamos então no dia 6, e a gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, de Tzadik da nossa geração, nos fala hoje, nessa gota de sabedoria, nos falando sobre a seguinte questão: mandaram Deus para o exílio, decretaram que ele é santo demais, transcendente demais para fazer parte de nosso mundo. Determinaram que ele não cabe no cotidiano, no corre-corre diário. E assim o expulsaram de seu jardim e o mandaram ao domínio da reza e da meditação, aos santuários e lugares de reclusão dos eremitas. Condenaram o Criador ao exílio e trancaram sua criação numa prisão fria e escura. E ele suplica: deixe-me retornar ao meu jardim, ao local no qual eu me deleitava quando tudo começou. É interessante que, ao observarmos nessa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik e líder da nossa geração, fazendo essa analogia, né, no sentido do relacionamento do ser humano para com Deus, o Criador, o Soberano, o Todo-Poderoso, o único Deus e o único Salvador. E nessa analogia aqui que o Rebbe faz, nós observamos de fato que na prática o ser humano fez exatamente isso com Deus. Não no sentido literal exato da palavra, obviamente. Ninguém tem o poder de ser semelhante a Deus, e muito menos de mandar em Deus, obviamente. Mas nessa analogia aqui, o Rebbe ele nos chama a atenção o comportamento de fato do ser humano. E essa semana, como nós estamos entrando hoje no primeiro dia da semana, e o primeiro dia da nossa Parashá semanal Ha'azino, a penúltima Parashá desse ciclo dos estudos de Torá, referente ao ano 5781. Então aqui, quando o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala que mandaram Deus para o exílio, é uma realidade na prática, no sentido de que o ser humano, ele colocou Deus para escanteio, né? Deixa Deus para lá e eu para cá e tá tudo certo. Eu faço o que eu quero, eu sou dono de mim, ninguém manda no meu nariz, eu tenho meu queixo duro
e então acabou. Né? O meu tupete, de fato, ele é poderoso, né? Então deixa Deus para lá e eu fico para cá. E é uma realidade do comportamento do ser humano quando se afasta da sua Torá, dos seus mandamentos. E justamente nessa paraxá, Haazino, que temos pela frente aí, que significa ouça, é um poema que, como vimos na paraxá anterior, nos fala que esse poema ele será uma testemunha realmente contra o povo de Israel, justamente por o abandonar e se envolver com as deidades pagãs dos canaanitas entre as nações, mudando realmente a adoração ao único e verdadeiro Deus para imagens de esculturas e por aí afora vai. Então mandaram Deus para o exílio, e esse cântico, esse poema, é uma testemunha que não é somente contra o povo de Israel, mas também com todo aquele que abandona ou não se aproxima do único e verdadeiro Deus, Salvador e Criador, e se entrega às deidades pagãs, à idolatria pagã. Decretaram que ele é santo demais, transcendente demais para fazer parte de nosso mundo. Nesse aspecto aqui, nós temos exatamente aquela questão em que certos segmentos religiosos, eles colocaram Deus numa posição, como diz o Rebbe aqui, ele é santo demais, ele é transcendente demais, ele está muito elevado acima de qualquer coisa ou da nossa própria compreensão. Então aí eles entraram também na idolatria porque eles colocaram um intermediário entre o ser humano e Deus. Por quê? Porque falaram, Deus é santo demais, ele é transcendente, nós precisamos de um intermediário. E colocaram então uma idolatria como intermediário entre o ser humano e Deus. Mais uma vez, uma demonstração de recusa, de comungar, de ter harmonia, de poder saborear de fato a presença do Pai. O que pode separar o filho do pai, ou o que pode separar o pai do filho? É isso que fizeram certos segmentos religiosos. Colocaram o Pai das misericórdias, o soberano Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Pai, e falaram, ele é santo demais, ele está elevado demais, e para podermos chegar nele nós precisamos de um intermediário, nós precisamos de pedágio, nós temos que pagar pedágio para chegar ao nosso Pai Celestial. Nós não podemos ir direto ao Pai. Obviamente, colocaram Deus no exílio. Colocaram o nosso Pai Celestial no exílio. Porque onde já se viu o filho não poder ir direto ao Pai. O filho não poder direto conversar com o seu Pai. E Deus, ele nunca ficou inacessível. Ele sempre esteve, está e estará acessível a todos que o buscam, a todos que o amam. Ele está acessível. Assim como também, falaram que o ser humano precisa de um intermediário para que realmente a sua petição possa chegar a Deus. Já pensou o filho chega para o vizinho e fala para o vizinho assim, ô vizinho, por gentileza aí, converse com meu pai aí que eu estou precisando aí, estou precisando de uma mesada aí, conversa com meu pai para ver se ele me dá a mesada, se ele me antecipa a mesada. Vizinho, conversa com meu pai aí, fala com ele aí que eu estou precisando aí de roupa nova, que eu estou com a minha roupa velha, por exemplo, Ou então chegar para o vizinho e falar assim, ô vizinho, conversa com meu pai lá, fala para ele lá que eu estou com fome lá, se ele pode pôr comida na mesa para mim, Então ele vai pedir para o vizinho vai ser o seu intermediário, ele vai chegar ao pai ali, ao seu pai, e vai dizer, ô fulano,
o seu filho está com fome, ele está pedindo para você colocar comida na mesa. Já pensou? Que absurdo esse? Então, por isso, quando o Rebbe diz que colocaram Deus no exílio, é exatamente essa questão aí. A partir do momento que abandonaram a fonte, aquele que é essencial a todas as coisas e que está acessível, então realmente abandonaram a Deus, colocaram ele no exílio e se entregaram aos intermediários, né? E aí realmente as pessoas ficaram longe de Deus. Dessa forma também, né, diz o nosso Rebbe, e assim o expulsaram de seu jardim e o mandaram ao domínio da reza e da meditação aos santuários e lugares de reclusão dos eremitas. No sentido assim, colocaram Deus lá no seu trono, no seu altar, colocaram Deus lá, né, santo demais, então ele está inacessível, está além, né, realmente do universo, então ele está lá, né? Então exilaram Deus, né? Então o expulsaram de seu jardim. E a pergunta é, você sabe qual é o jardim de Deus? O jardim de Deus, ele começa em Jerusalém e se estende nos 4 ventos do nosso planeta, de norte a sul, leste a oeste. Esse é o grande jardim de Deus. Então, Razino, ouça o poema que serve como testemunho, a começar pelo povo israelita. Antecipadamente, Deus disse a Moshe e a Yehoshua que eles não honrariam a aliança e eles abandonariam a Deus e se entregariam às deidades, à idolatria. E aqui o nosso Rebbe, nessa gota de sabedoria, hoje, dia 6 do mês de Tishrei, do ano 5782, onde nós estamos no período de 10 dias, onde nós somos chamados a Teshuvah, o retorno a Deus para o genuíno e o verdadeiro arrependimento. Então a pergunta que fica é, até quando Deus, o nosso Deus, permanecerá no exílio das nossas vidas? Ele para lá e nós para cá. Então o expulsaram do jardim e ele suplica, deixe-me retornar ao meu jardim, ao local no qual eu deleitava quando tudo começou. Ou seja, Bereshit, no princípio da criação, quando Deus criou o chamado Gan Eden, né, o grande paraíso, o Éden, ele fez exatamente no sentido de poder estar junto com os seus filhos, o ser humano. Porque o ser humano, ele formou a sua imagem e semelhança. Então o objetivo dele é exatamente fazer, a partir de Jerusalém para todas as nações, o grande paraíso de Deus aqui na terra, onde a sua casa, a sua morada seria a realidade. E assim como nós vimos e vamos ver daqui mais uns dias, o início do novo ciclo dos estudos de Torá, em Bereshit, no princípio, na virada do dia, Deus vinha estar com Adão para conversar, para estar junto com seu filho. E dessa forma é o que Deus realmente queria, que assim fosse feito desde o princípio. Por isso o Rebbe diz que o Pai Celestial, o Criador, o Eterno, ele suplica, deixe-me voltar ou retornar ao meu jardim, ao local no qual eu me deleitava quando tudo começou. Por isso que desde Bereshit até a última letra, desde a primeira letra de Bereshit até a última letra de Devarim, Deuteronômio, o foco de Deus é o mesmo, que esse mundo seja transformado para ser o seu lar. E o próprio Rebbe Menachem Mendel, o nosso líder da nossa geração, ele focou muito sobre isso daí.
que a nossa missão fundamental, a nossa missão suprema é transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Por isso, o último mês do ano, Elul, que nos chama a Teshuvá, o retorno a Deus para o verdadeiro e genuíno arrependimento, é para retificar o nosso olhar, é retificar o nosso ouvir, retificar o nosso falar e o nosso pensar. Para que nós possamos realmente estarmos em foco nesse ano 5.782, que nós estejamos realmente voltados para essa missão suprema, para fazermos tudo que está ao nosso alcance e um pouco mais, se esforçar um pouco mais, para estarmos contribuindo junto com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o povo judeu, a transformar esse mundo para ser o lar de Deus. E que, dessa forma, nós possamos ajudar a abreviar o tempo da revelação do justo e o verdadeiro Mashiach para os nossos dias e que seja para agora mesmo. Amém e amém. Então, por isso, amados, Deus, ele suplica, deixe-me retornar ao meu jardim, ao local ao qual eu me deleitava quando tudo começou. Que nós possamos realmente nos focarmos nisto e estarmos aí realmente fazendo com que o mundo seja transformado para ser a moradia de Deus, fazendo com que a revelação de Mashiach seja abreviada para a redenção final e assim plenamente o mundo seja transformado na moradia de Deus, na casa de Deus e juntos possamos desfrutar dessa presença preciosa, maravilhosa, suprema, sublime, santa, que é a presença de Deus na nossa vida. A começar agora mesmo, Deus fazendo parte, de fato, do nosso viver diário, constantemente. Não vamos exilar Deus das nossas vidas, né? Nós tivemos aí, realmente, essa semana, momentos difíceis, complicados, onde realmente poderia acontecer um grande caos no nosso país, um grande caos entre os nossos irmãos brasileiros. Poderia ter acontecido realmente algo muito triste e poderia haver muito derramamento de sangue se não fosse a intervenção de Deus para usar realmente, né, a liderança máxima do nosso país para agir com sabedoria e agir pensando no próximo. Ele, o Eterno, ouviu as nossas preces, né? Sabemos que realmente uma grande parte dos brasileiros, segundo o seu segmento de fé, né, estavam fazendo preces a Deus. E nós, Meninor, estávamos também imbuídos na nossa prece ao nosso Deus, aquele que é um e único, indivisível e incorpóreo, para que realmente o caos não se estabelecesse no nosso país, para que não houvesse derramamento de sangue, uma guerra civil. E graças a Deus, Ele ouviu as nossas preces e deu realmente uma ação realmente do nosso presidente dentro de um caminho de sabedoria, né? Não resta dúvidas, amados, de que ao estarmos realmente dependentes de Deus, não é dependente deste ou daquele personagem, mas dependentes em Deus, socorrendo em Deus, buscando realmente em Deus a solução realmente para a situação que o nosso país e o mundo está enfrentando. Então nós louvamos o Eterno porque até aqui nós estamos vendo a nossa liberdade civil, as nossas liberdades individuais estão preservadas, temos a liberdade de expressão, temos a liberdade de pensamento, temos a liberdade religiosa para podermos estar aí vivendo a nossa emuná, confiança em Deus, a nossa fé,
e principalmente podermos realmente levar cada vez mais avante essa palavra graciosa da unidade e da unicidade do nosso Deus. Então, por isso que nós possamos agradecer constantemente a Deus, e com essa questão exatamente o nosso ano novo, caindo exatamente nesse dia 7 de setembro, e Deus dando uma resposta preciosa, que nós possamos ver a mão de Deus agindo, né? E assim nós possamos realmente estarmos continuamente confiando em Deus, que Ele está fazendo o melhor para o nosso povo, o povo brasileiro, que está fazendo o melhor para as nações, que são os nossos irmãos não judeus, Benei Noach, né, que estão aí nos 4 ventos do nosso planeta. Vamos continuar realmente levando ao soberano, ao nosso Pai das misericórdias, as nossas preces, para que brevemente Mashiach se revele e assim estabeleça a redenção final, onde todas as coisas serão devidamente corrigidas e a nossa terra será curada, será sarada. Então isso é muito bom e vamos seguir em frente nessa jornada aí, ok? Hoje nós estamos iniciando a nossa Parashá Haazino. Essa Parashá Haazino, ela é a última Parashá que ela é lida no Shabat. Então nós temos as nossas leituras diárias, e no Shabat a Parashá ela é completada e é lida. A última Parashá, Vezot Haberachar, ela é lida em Simchat Torah, certo? A alegria da Torá. Ela vai acontecer exatamente depois de Sukkot, né? Depois de Shemini Atzeret, né? O 8º dia, que é o 8º dia de Sukkot, e na manhã do dia 29 de setembro, a quarta-feira da manhã, então nós teremos assim Simchat Torah, que é a alegria da Torá. Então é nesse dia que é lido a Parashá Vezot Haberachar. Esta é a bênção que finaliza o ciclo dos estudos de Torá, certo? Porque exatamente nessa mesma semana nós teremos no sábado, que é no dia 2 de outubro, nós temos aí nessa mesma semana o início do novo ciclo dos estudos de Torá, que é Bereshit, o primeiro livro, e a primeira porção traz o nome do próprio primeiro livro dos 5 livros da Torá, Bereshit. Então, finaliza aqui nessa data, né, Vezot Haberachar, dia 29 de setembro, o ciclo dos estudos de Torá 5.781, e oficialmente, por assim dizer, inicia-se um novo ciclo dos estudos de Torá, que começa com o primeiro livro, que a primeira porção do novo ciclo traz o nome do próprio primeiro livro, Bereshit, ok? Então, essa semana, Haazino, é a última Parashá que é lida no Shabat, Vezot Haberachar. Ela vai ser lida na quarta-feira, dia 29 de setembro, que finaliza, né? É o dia de Simchat Torah, fecha-se o ciclo de Sukkot, Shemini Atzeret, o 8º dia, alegria do 8º dia, né, de Sukkot. O 8º dia é exatamente aquele momento precioso em que se finda as festividades, né? Então, segundo os nossos sábios, o nosso Pai Celestial em Shemini Atzeret, o 8º dia da festividade, o Pai dizendo aos filhos, né? Fiquem comigo mais um dia, agora nós, somente eu, vosso Pai, e vocês, meus filhos, somente nós numa festa familiar, né? Nesse sentido que é Shemini Atzeret. E no seguinte dia, né, que é o dia 29, na parte da manhã, é feito então o Vezot Haberachar, é a leitura da última porção dos 5 livros da Torá. Fecha-se o ciclo oficialmente 5.781 dos estudos de Torá.
e imediatamente se inicia o novo ciclo dos estudos de Torá, que é com Bereshit, ok? Então, essa daí é a questão, ok? E nós temos aí, né, para essa semana, nós temos aí Yom Kippur, né? Então, na terça-feira, ao pôr do sol, dia 14, nós entramos na véspera de Yom Kippur. Na quarta-feira, dia 15, até o pôr do sol, nós estamos na véspera de Yom Kippur. Então, ao pôr do sol do dia 15, né, agora na próxima quarta-feira, nós entramos no Yom Kippur, no dia do perdão. Para aqueles que vão fazer o jejum completo, né, abstinência completa de líquidos e sólidos, não se come, não se bebe absolutamente nada, não se toma banho, né, não usa, né, artigos de couro, por exemplo, né, não se ouve músicas, não nada que traz prazer, né, no sentido bom prazer, alegria, júbilo, não se faz nesse período aí, né? É Yom Kippur, né? É o dia em que está sendo selado o julgamento, certo? E nesse selo do julgamento, para todos que fizerem realmente a verdadeira techuvá, retorno a Deus, para o genuíno arrependimento, então não somente ao perdão dos pecados, mas também é selado para que tenha um ano bom e doce. É em Yom Kippur que nós somos selados para ter um ano bom e doce. Então, nesse momento, né, hoje, segunda, terça, né, até quarta-feira, que nós possamos fazer a verdadeira techuvá, retorno a Deus, para o genuíno arrependimento, para que em Yom Kippur, ou seja, a partir das 17 horas e 40 minutos do dia 15, quarta-feira, até as 18 horas e 34 minutos da quinta-feira, dia 16, nós possamos aí, termos na parte de Hashem, um julgamento brando, suave, e que sejamos inscritos não somente para o livro da vida, mas inscritos para um ano bom e doce, ok? Então, essa é a nossa caminhada aqui nesta semana aí, e vamos falando mais ainda referente a isso daí até quinta-feira. E na quarta-feira, né, à noite, na quinta-feira de manhã, na quinta-feira à tarde, até o pôr do sol, para quem tem o Marzor, né? Ou seja, o novo Marzor, que é o livro em que o nosso Rav Yaakov Gerenstad fez as compilações para Rosh Hashanah e Yom Kippur, né? Então, para quem tem o Marzor, então nós estaremos seguindo o Marzor para fazermos as preces junto com os amados. E quem não tem o livro ainda em si, procurem nos grupos, né, Benenor, o Marzor antigo, que uma grande parte do Marzor antigo estão inseridos no novo livro, e então dá para copiar, aliás, acompanhar bastante coisas aí, ok? Então quem não tem o livro e quer acompanhar, então peça nos nossos grupos, né, o Marzor de Yom Kippur, né? Então os grupos, os emissários estarão aí compartilhando com os amados para poderem ter. Baixa o PDF, né? Quem puder baixar e imprimir é melhor ainda, né? Porque aí você tem realmente o folheto na mão para poder acompanhar de uma forma mais tranquila também, ok? Vamos continuar aí amanhã falando sobre todas estas coisas aí. Dentro desse escopo aí, amados, os nossos sábios, dentro de Yom Kippur, eles trazem para nós, né, os nossos sábios, eles trazem para nós um versículo bíblico que ele é excepcionalmente oportuno nesse período dos 10 dias, chamados 10 dias do arrependimento.
e automaticamente techuvá. Mas eles também falam que esse versículo é um versículo que nós precisamos sabê-lo decor e salteado, como dizia-se na escola, né? Você precisa saber essa lição decor e salteado. Quando te perguntarem, você imediatamente responde, né? Então essa é a realidade. Então os nossos sábios falam que esse versículo aqui, que nós vamos citar, e anote essa passagem para você ter contigo, e procura escrever num papel, numa agenda, num bloco de anotação, que sempre esteja contigo. Se você quiser escrever, colar, pôr o imã, de geladeira, põe lá na geladeira, próximo do seu computador, na sua carteira, no bolso, na parede, na porta, e por aí afora vai. É uma excelente ideia e é oportuno, até que você saiba decor. Quando você souber decor, aí você pode recolher os avisos. Não. Sabe por quê? Porque quando nós aprendemos as coisas decor, nós temos uma tendência, o ser humano, bendito, o bendito ser humano, ele tem uma tendência a relaxar na vigilância. Eu já sei decor, então o que acontece? Ele acaba esquecendo. Sabe decor, mas acaba esquecendo. E tendo um lembrete em algum lugar importante onde você sempre está, computador, geladeira, etc. e tal, na sua mesa de trabalho, por aí afora vai, você tendo sempre ali um lembrete desse versículo, você estará sempre fazendo a menção desse versículo. Segundo os nossos sábios, eles dizem que é apropriado adquirir o hábito de recitar durante todos os dias do ano essa passagem bíblica, até que, de fato, essas palavras podem brotar dos nossos lábios de forma espontânea a qualquer hora do dia, a qualquer momento da nossa vida. Que esse versículo venha brotar para nós, Então, por isso, assim como o Provérbios, declara, quem ama o conhecimento ama também receber correções, mas quem é bruto odeia repreensão, Então, que nós sejamos realmente aqueles que amam o conhecimento, para que nós possamos vivenciar o conhecimento. A passagem, ela está em Salmos, Terrilim, é o Salmo de número 86, e o versículo é o número 11. Então, Salmo 86 e o versículo 11, que ele diz assim, é um salmo de Davi, Ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Ensina-me teu caminho, ó Eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome. Então, esse Salmo 86 e o verso 11, além dele ser apropriado para esse período dos 10 dias de arrependimento, então os nossos sábios falam que nós precisamos adquirir o hábito de poder falar esse versículo espontaneamente a qualquer momento do nosso dia. Então, anote, escreva, e faça com que realmente esse versículo seja um versículo que te acompanhe todos os dias do ano 5782, ok? Então, sejamos sábios, porque a outra parte, eles são chamados de irônicos. O irônico, ele não ama a repreensão, nem dos sábios se quer acercar. Ou seja,
Então, quando Salomão nos fala dessa passagem do capítulo 15, verso 12, né? O irônico não ama a repreensão, nem dos sábios se quer acercar. Então, por isso que pessoas irônicas, elas não gostam de se aproximar de pessoas que são mais sábias do que ela. Elas repudiam. E normalmente essas pessoas irônicas, para não falar outras palavras, né, chulas, mas que estão dentro desse escopo, essas pessoas irônicas, elas na realidade, além de não aceitarem se aproximar de pessoas mais sábias do que ela, o que normalmente elas gostam de fazer é de assassinar as reputações dessas pessoas. Então, por isso que quando alguém falar mal de você, porque você está na luz e está acercado da verdade bíblica, como diz aqui o Salmo 86 e o verso 11, para andar sob tua verdade, né? Então, além de você saber destas realidades, não se abata. Não fique abatido por causa disso, muito pelo contrário. Agradeça a Hashem, porque você está sendo criticado, difamado por uma pessoa inferior a você. E realmente, né, a arma dos covardes e dos irônicos, dos fracassados, é exatamente procurar assassinar a reputação de pessoas que são superiores a elas. Então não se abata por causa disso daí não. Muitas vezes, né, a gente fica abatido, né, fica triste, porque, né, as pessoas às vezes falam coisas que falam, meu Deus do céu, se fosse verdade isso que estão falando de mim, eu seria realmente uma pessoa perversa e cruel, né? Então, não se abata com essa difamação que as pessoas, os irônicos, os fracassados, né, fazem de você. Muito pelo contrário, agradeça a Hashem, porque você está no nível mais elevado. Portanto, Salmo 86, verso 11, né? Ensina-me teu caminho eterno, para que eu possa andar sob tua verdade e dedicar meu coração a temer somente teu nome, né? Então, isso é muito, mas muito bom, ok? Então, amados, hoje, né, ontem nós encerramos a nossa Parashá Vayeler, e encerramos 5.725 versículos. Com a nossa porção dessa semana, Haazino, nós vamos então estudar 52 versículos, e no final da próxima semana, então, né, do próximo Shabat, nós estaremos concluindo 5.772 versículos, ok? Baruch Hashem, que nós estamos nesse ponto precioso, nesse ponto maravilhoso. Haazino, a nossa última porção, que é lida durante a semana e ela é concluída no Shabat. A última porção, Vezot Rabirachar, esta é a bênção, que é a 54ª porção, que se encerra exatamente no dia de Simchat Torah, que é a alegria da Torá depois do 8º dia de Sukkot, né? Temos os 7 dias de Sukkot, o 8º dia é o Shemini Atzeret, o 8º dia, e no 9º dia é o Simchat Torah, onde se conclui oficialmente o ciclo anterior dos estudos de Torá e inicia imediatamente o novo ciclo dos estudos de Torá, 5.782. Então esse poema, essa canção, esse cântico Haazino, ouça, né? Então aquela questão, né, que nem nós vimos em outras porções anteriores, né? Ouvir é uma coisa, né? Nós precisamos escutar. Ouça, escutar significa, né? Então, não é aquela questão que entra por uma venta, sai pela outra venta e não fica nada. Então ouça, escuta. Essa é a ordem que o Eterno deu a Moshe, a Yehoshua, a Josué, e eles ensinaram e exortaram o povo israelita a se manterem fiéis e leais a Deus, né?
Amados, lealdade, fidelidade, ela é algo muito sério, ela tem uma elevação muito forte, né? Ela tem um poder muito forte. Fidelidade, lealdade é algo sublime. Há muito poder nesta realidade de fidelidade e lealdade. Então, por isso, existe, né, nos meios sociais, nas redes sociais e entre as pessoas aí, existe um poema que é chamado, né, ele não é pesado para mim, tem até uma canção sobre isso daí, né? Ele não é pesado para mim porque ele é meu irmão, né? E isso daí é um tema muito focado exatamente com referência aos soldados na guerra. Quando os soldados na guerra, a norma, né? Vamos dizer, a lei máxima, né? Na guerra, dos que mantêm a lealdade e a fidelidade com seu parceiro, seu companheiro, né? Seu irmão de batalha, ninguém fica para trás, né? Então, o soldado carregando nos seus ombros o outro soldado ferido, né? Então foi onde se fala que nasceu o poema dessa forma aí, né? Nasceu essa canção dessa forma aí, né? Então diz, né? Ele não é pesado para mim, porque ele é meu irmão. Então fidelidade, lealdade, ela é tão elevada, ela é tão sublime, há tanta santidade nisso, que realmente o nosso irmão, ele não nos é pesado e nem pode nos ser pesado. Então ele não é pesado para mim, ele é meu irmão. Então é esse foco que realmente Razino quer trazer, entre outras coisas, quer trazer exatamente para todo o povo israelita. Vocês não são pessoas isoladas, não são pessoas que estão aí cada um no seu canto, no seu quadrado, e o seu próximo que se dane. Não. Ouça realmente no sentido de que, se vocês fizerem uma coisa boa, alguém de vocês fizer uma coisa boa, isso vai repercutir bem em todo o povo, em toda a nação. Se um de vocês fizerem algo ruim, perverso, isso também vai repercutir de forma negativa para com todo o povo. Porque vocês são, individualmente falando, são seres humanos individuais, mas vocês fazem parte de um povo, uma unidade, um organismo. Então, se o dedinho do pé ele sofrer uma pancada, todo o corpo vai sentir a sua dor. Então, o teu irmão, o meu irmão, ele não pode ser pesado, porque ele é meu irmão, porque você é meu irmão. E esse foco nós precisamos ter. Por isso que fala, numa das mensagens do nosso Rav Yaakov Gerenstad, nesse finzinho de ano, para início de 5.782, onde ele nos diz sobre a questão de que juntos nós somos mais fortes. Então essa unidade nós precisamos ter. Assim como o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o povo judeu, mantém essa unidade, mesmo que tenha aí uns gatos, né, que estão aí meio separados, mas em si mantém-se esta unidade. Então, por isso, amados, é importante nós estarmos focados dentro dessa questão para esse ano. Esse ano é muito importante para cada um de nós, não apenas como indivíduos, em particular, pessoal ou familiar, mas como coletivo, como Benei Noach. E nós precisamos, entre as nações, nosso país especificamente, né, nós precisamos de fato marcar a nossa bandeira, fincar a nossa bandeira Benei Noach. E nós não podemos de forma alguma
termos vergonha do que somos. Benei Noach, não judeus, que decidiram com ousadia, com coragem, com amor, com dedicação, com reverência, com respeito, com temor, reconhecer que só Ele é Deus. E que o povo israelita, o filho primogênito de Deus, é exatamente o seu grande mensageiro para esta última geração e para as nações. E que nós tomamos essa decisão porque vimos que a verdade está aqui. E nós não podemos abrir mão disto. Ouça, Haazinu, porque essa canção, este poema, ele não é apenas uma testemunha contra o povo israelita, mas também para nós, que resolvemos abraçar o monoteísmo com fundamento judaico, com orientação rabínica, para podermos estar vivendo esta emuná, essa confiança em Deus, esta fé. Então, Haazinu tem para nós realmente grandes e poderosas mensagens. Então, nós temos aí realmente, nessa história toda, nós temos os aprendizados para que nós possamos realmente aprender na história do nosso irmão mais velho, o filho primogênito de Deus, o povo israelita. Aprendemos realmente dentro dos seus próprios erros, para que nós não venhamos errar como outrora estávamos andando errado. E a partir do momento que nós realmente viemos para o monoteísmo, com fundamento judaico, com orientação rabínica, com o aprendizado dos sábios do povo judeu, os livros, o Rumash, os livros de estudos da Torá e demais livros de estudos, é para realmente nós não retrocedermos e não nos contaminarmos mais com qualquer tipo de divindade pagã, chamado, né? Que resumidamente é a idolatria. A nossa geração, amados, e o nosso povo está realmente sem horizonte no campo espiritual. Esse é o nosso momento. Por que esse é o nosso momento? Porque esse é um momento em que, livremente, alguém de posição importante levantou a voz para toda a nação e disse que Deus acima de todos e família. Vem a pátria junto nessa história aí também, não resta dúvidas. Mas a partir do momento em que uma personagem importante, escolhida por Deus, não podemos esquecer esse detalhe, tá? Não podemos esquecer esse detalhe. Escolhida por Deus e separada por Deus, para poder, no alto e bom som, dizer à nossa nação e ao mundo que Deus está acima de tudo e de todos, e que a família é importantíssima para a sociedade. Isso daí veio trazer para nós um grande potencial, uma grande autoridade espiritual para podermos fazer o nosso papel como Benei Noach entre as nações, trazendo a unidade e a unicidade do nosso Deus. Esse é o nosso tempo, esta é a nossa hora. Mashiach está aí. Ouça os passos de Mashiach. Veja as profecias. Não é como os falsos profetas da última hora, não. Desgraça sobre desgraça, caos. Isso daí, quem gosta de desgraça sobre desgraça, caos sobre caos, é exatamente aqueles que estão dentro de uma ideologia socialista comunista, um esquerdismo fracassado, que querem o caos.
ele só tem vida no caos. Essas ideologias, elas só têm vida se houver caos. Por isso, graças a Deus, o nosso país não entrou em caos nesta semana. É a nossa hora de falar do nosso Deus com autoridade, com sabedoria, com compreensão, com paciência e com muito amor pelos nossos irmãos brasileiros. Simples. Simples. É com amor que Deus sempre conquistou o seu povo. É com amor que nós precisamos buscar conquistar o nosso povo. Então, por isso, Razino, ele traz para nós realmente a realidade. Antecipadamente, Deus viu e sabia que o povo israelita iria negá-lo, iria abandoná-lo, iriam se entregar às divindades pagãs, à idolatria. E antecipadamente, ele traz o cântico, onde mostra toda a sua glória e todos os seus milagres em favor do seu povo, e também mostra a realidade no sentido de que se vocês abandonarem a fonte da vida, vocês simplesmente estarão abraçando a morte, como diz Salomão em Provérbios. Simplesmente assim. Quem anda com a Torá anda com braços dados com a vida. Quem deixa a Torá anda com braços dados com a morte. Ponto. Não é Deus que traz a morte. São as pessoas que escolheram andar pelo caminho da morte, da escuridão, da perversidade. Então, Razino, ouça, escuta. Porque enquanto nós ouvimos e escutamos a voz de Deus através da Torá e dos ensinamentos dos nossos sábios, nós vamos permanecer no caminho da verdade. Salmo 86, verso 11. E vamos apenas temer só a Deus. Vamos temer só a Deus. Então, por isso, nós não podemos, em hipótese nenhuma, regredir, voltar atrás. Porque isso daí é o caos espiritual para quem o faz. E aí as coisas ficam complicadas, não restam dúvidas, ok? Então, por isso nós temos aí Razino que traz para nós, né, que nós precisamos realmente, ouça, escuta, que nós precisamos ouvir o poema, o cântico, e nós levarmos em consideração o que está escrito, a mensagem do poema. Quando se diz, né, naquele velho ditado, o pior surdo é aquele que não quer ouvir, o pior cego é aquele que não quer ver, né? É uma realidade, e Razino traz essa realidade. Por isso Razino fala, ouça, escuta. Como se diz assim, é uma ordenança. É uma ordenança. Então, Razino, ele vem trazer realmente essa realidade. E é por isso que nós temos que estar atentos. Pois o mundão aí fora tem muitas armadilhas, muitas ilusões, muitas seduções, muitos brilhos que parecem ser de luz, mas não são. Muitos brilhos que parecem ser de ouro, mas não são. São ilusões, paixões passageiras, que no final, o final que significa depois de alguns segundos, não leva a pessoa a lugar nenhum, a não ser apenas no abismo. Então vamos para a nossa primeira aliá de Razino,
Ok? Anadir Pereira, shalom, shalom, Anadir. Lídice Okamoto, shalom, shalom. William Jesuíno Batista, shalom. A Maria Viana, shalom, shalom. A Luciana Rodrigues, a Cibele, Ludmila, shalom, shalom. Quem mais está por aí? Eu acho que é isso que estão aqui, né? Mais alguém aí dá um shalom aí pra gente poder ver aparecer aqui o nome na tela, ok? Então vamos para a nossa primeira aliá, capítulo 32 de Deuteronômio, Devarim, palavras. Capítulo 32, versos 1 a 6 é a nossa primeira aliá com os comentários de Rashi, que diz assim: Moisés começou: hoje morrerei. Sei que os israelitas nunca negarão que Deus lhe deu a Torá e que eles têm o dever de observar. Luiz Ribeiro. Shalom, shalom, Luiz Ribeiro. Baruch Hashem. No entanto, talvez neguem que estabeleceram uma aliança com Deus, a qual os obriga a ter com ele uma ligação que vai além da relação contratual definida pelos mandamentos. Se eles realmente se recusarem a admitir que fizeram tal aliança, não estarei presente para contradizê-los. Portanto, invoco agora o céu e a terra, que continuarão a existir depois que eu morrer, como testemunhas da aliança. É claro que o céu e a terra não são capazes de testemunhar verbalmente, mas podem reagir ao comportamento do povo de outras maneiras. Se o povo cumprir sua parte na aliança, eu os conclamo a recompensarem-no com orvalho, chuva e fertilidade do solo. Se o povo não cumprir sua parte na aliança, então, em conformidade com a regra que estipula que os que prestam testemunho sejam os primeiros a aplicar as penas por idolatria, eu os chamo para serem os primeiros a infligir punição corretiva, impedindo que haja orvalho, chuva e fertilidade do solo. Somente mais tarde, se esse castigo não for suficientemente eficaz, o povo será exilado de sua terra por nações invasoras. Escutai, ouça, Razino, portanto, ó céus, e eu falarei. Ouve, ó terra, as palavras de minha boca. Este é o testemunho que sereis chamados a dar. Dirigindo-se ao povo, Moisés então prosseguiu: minha doutrina, a Torá que vos ensinei, goteja do céu, dando vida ao mundo como o faz a chuva. Contudo, enquanto a chuva às vezes causa dano ao vitalizar a terra, meu discurso, a Torá, flui para o mundo dando-lhe vida, como o faz o orvalho, e sem causar dano. A Torá é como os ventos que sopram sobre a vegetação, fortalecendo-a e fazendo-a crescer. Faz amadurecer e florescer quem a estuda. É como gotas de chuva sobre a relva. Portanto, quando eu proclamar o nome de Deus, que vos deu esta Torá, atribui grandeza a nosso Deus, abençoando seu nome. Embora Deus seja forte como uma rocha, sua ação punitiva é perfeitamente medida, jamais excedendo o mínimo necessário para alcançar seu propósito corretivo, porque todos os seus caminhos são a mais pura justiça. Ele é um Deus confiável, que certamente recompensará com equidade, mesmo que sua providência exija que parte da recompensa, ou toda ela, seja adiada para a vida após a morte. Deus até retribui o bem que fazem os perversos
sem injustiça, porém nesta vida, de modo que eles perdem todo o direito à retribuição na vida após a morte. Por isso, ele é universalmente reconhecido como justo e correto, que todos o reconheçam como tal. Assim, se no decurso da história, os membros de uma geração de vossos descendentes se desvirtuarem e sofrerem as consequências, não poderão culpar a injustiça de Deus. Seu desvirtuamento é obra deles mesmos, não do Eterno. Por serem seus filhos desobedientes, são responsáveis por sua própria falha moral. Seu comportamento desvirtuado terá provado que eles são uma geração torta e pervertida. Dever-se-ia perguntar a eles: é assim que retribuis a Deus todo o bem que ele vos fez? Porque o afliges, se sabeis que ele vos punirá por vossas más ações e vos recompensará por vossas boas ações? Sois um povo tolo, por vos esquecerdes de vosso passado, e sois inteligentes por não considerardes as consequências de vossos atos. Não é ele teu pai, que te adquiriu como seu povo escolhido, que te assentou seguramente em tua terra e te provou de tudo que necessitas? Ou melhor, que proveu de tudo que necessitas? Ele te fez nação e te estabeleceu como povo autossuficiente, capaz de gerar seus próprios líderes religiosos e laicos, ou seja, a sua liderança religiosa e os seus governantes, os seus reis, né? Então aqui nós encerramos a nossa primeira aliada da semana, né? Então esse cântico, né, de Haazinu, ele é realmente um cântico espetacular, né? Que nós precisamos aí estarmos cada vez mais conhecendo ele. Então o verso 1 a 6 na Torá escrita, então nós lemos aqui com os comentários de Irash. Então, na Torá escrita, ele está assim, ó: ouvi aos céus e falarei, e ouça a terra os ditos de minha boca. Que o meu ensinamento goteje como a chuva, e o meu discurso caia como o orvalho, como o vento de chuva sobre a grama, e como as gotas de chuva sobre a relva. Quando eu mencionar o nome do Eterno, dai grandeza a nosso Deus. Ele é nossa rocha e suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são justiça. Ele é Deus de fé e sem iniquidade, justo e reto. Quando pecam, fazem mal a eles mesmos e não a Deus. Não procedendo corretamente, deixam de ser considerados seus filhos. É essa a sua mancha. Eles são geração deformada e retorcida. E é assim que pagais ao Eterno, povo insensato e sem inteligência? Certamente ele é teu pai que te remiu. Ele te fez e te estabeleceu. Esses são os primeiros 6 versos que nós temos aí na nossa aliá, nessa primeira chamada a leitura da Torá. Ok? Baruch Hashem. Jaime, Rafael, shalom, shalom, Jaime. Então, amados, né, que a canção Haazinu seja para nós realmente esse chamado a não sermos um povo, né, como diz aí numa linguagem, né, que nós conhecemos muito bem aqui no Brasil, né, que nós não sejamos um povo abestado, né, que nós realmente sejamos um povo inteligente, ok? Né? Então, por isso, não vamos, de forma alguma, esquecermos todo o bem que Deus, o nosso Pai Celestial, tem feito por cada um de nós e tem feito como povo,
coisas grandiosas e maravilhosas. Ok? Amanhã vamos continuar com a mensagem do poema Haazinu. Ouça, escuta. Shalom, shalom. Até amanhã.